Até que Ele venha. Estamos trabalhando nesse tema já há um bom tempo e Deus seja louvado, porque cada semana Deus tem nos dado muitas mensagens nesse tema. E se você, membro da igreja, visitante, tem algum subtema dentro desse tema, fale conosco. Recentemente eu falei sobre isso e um membro da igreja já falou: pastor, eu pensei no subtema. Aí me falou, estamos trabalhando a mensagem, então é possível que nós tenhamos mensagem até o final do ano, se Deus assim permitir. E hoje o tema da mensagem é: até que Ele venha, vamos ficar firmados em suas promessas. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Nós lemos lá, vamos começar com alguns textos aqui da palavra de Deus. Josué capítulo 21, versículo 45. Diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Texto de Josué 21, 45, que podemos ler também em Deuteronômio, Êxodo. Mas o texto está dizendo que nenhuma promessa falhou. Nós prometemos, mas nós falhamos. Quantas promessas você fez no ano que terminou e não conseguiu cumprir? Vou diminuir meu peso. Teve muitos que não conseguiram chegar no final do ano, né? Vou ser mais compassivo, mais misericordioso, mais calmo, e assim a gente faz promessa e passa ano e sai ano, a gente não consegue muitas vezes cumpri-las. Mas Deus, todas as promessas, conforme diz Josué 21, 45, nenhuma falhou, porque Deus cumpre. Deus não é um homem para que minta. Então nós cremos essa palavra. Já no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo falando do final dos tempos, no período em que nós estamos vivendo hoje, período de epidemia, de pandemia, de guerras, rumores de guerras, na volta dele. Ele está dizendo aqui em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus Pai, Deus Filho, falando das suas promessas. Então tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, se cumpriu e está se cumprindo. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos encontrar promessas de Deus. E no início da Bíblia, nós podemos observar que as promessas eram para o povo de Deus. Deus escolheu um povo para a sua herança. E diz Deuteronômio que não era o maior povo daquela época, era o menor. Não era porque era um grande povo, era um pequeno povo, mas ele fez uma promessa com Abraão, de que ele seria tão grande quanto as estrelas do céu, a areia do mar. E hoje nós sabemos que o maior povo que existe nessa terra é o povo que crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Muitos falam que são os muçulmanos, que são, mas não são. Porque nós temos pessoas crendo em Jesus Cristo em todas as línguas e povos, todas as nações. A maior família que existe hoje é espiritual. E se nós olharmos para a palavra de Deus, hoje nós sabemos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, fazem parte desse povo escolhido. Um outro texto, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas 3, 26, nós lemos: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. E no versículo 27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, ou seja, deste modo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós fazemos parte dessa linhagem de Abraão segundo a promessa. Basta crer em Jesus Cristo como Salvador.
Não é necessária aquela aliança que fez lá no começo, no período de Abraão, que era a circuncisão, não. Hoje o que Deus pede para cada um de nós, tanto homem quanto mulher, é a circuncisão do nosso coração. É crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Em Jesus podemos encontrar muitos tipos de promessas. E eu separei para nós meditarmos aqui algumas das promessas que se cumpriram, algumas que se cumprirão ainda e as que estão se cumprindo hoje. Existem 3 grupos de promessas: as que já se cumpriram, as que irão se cumprir e as que estão se cumprindo hoje. Uma das promessas de Cristo que já se cumpriu, você pode ler comigo lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14. Vocês vão concordar com a palavra de Deus, não comigo, mas com a palavra de Deus. Em João capítulo 14, nós lemos aqui de uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Em João capítulo 14, versículo 16 em diante, ele diz, aqui ele promete um outro Consolador, um outro divino companheiro. Jesus foi o divino companheiro que andou com seus discípulos. No caminho de Emaús, eles estavam desesperados, porque a salvação havia passado. Eles acharam que aquele que disse que era o Salvador do povo havia morrido. Mas Jesus se pôs no meio deles e caminhou com eles. E quando chegou na casa dos dois ali, diz a Bíblia que eles falaram Jesus, não falaram o nome de Jesus porque não sabia. E Jesus se pôs a querer ir embora, eles falaram, fique mais um pouco, já se faz tarde. E naquele momento, como é que eles identificaram que era Jesus Cristo? Quando ele se sentou e partiu o pão e deu graças. Era uma forma peculiar de Cristo demonstrar que ele era o enviado de Deus. E naquele momento eles abriram os olhos e entregaram o coração para Jesus. Creram. Então nós temos esse texto aqui, que quando ele estava para partir, ele prometeu um outro Consolador. Em João capítulo 14 diz, eu rogarei, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará. Que no futuro. E ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é essa promessa que Jesus disse? Quem é essa pessoa que ele falou que viria? Alguém pode falar? O Espírito Santo da promessa. E nós sabemos que essa promessa se cumpriu lá em João capítulo 16, nós acabamos de ler, mas em Atos capítulo 2, essa promessa se cumpriu, no dia de Pentecostes. O povo estava reunido na igreja. Diz que eram 500 pessoas que começaram a se reunir, mas muitos ficaram impacientes, foram embora. E somente 120 era a assembleia daquele momento, daquele culto. Como a nossa igreja pequena, às vezes tem 120 pessoas aqui. E naqueles 120 membros daquela igreja, desceu o Espírito Santo. Naquele momento todos foram cheios do Espírito Santo. Alguns passaram a falar em outras línguas. E outras pessoas passaram a profetizar. E naquele momento todos os discípulos de Jesus Cristo receberam o Espírito Santo. E Pedro se converteu verdadeiramente naquele momento. Amém? Então o poder do Espírito Santo veio naquele momento. E a Bíblia fala, mais à frente um pouquinho, se você puder ir comigo, em Efésios 1:13.
Efésios 1,13, dessa promessa que se cumpriu, ela se cumpre também em nós, em todos aqueles que recebem Cristo como Salvador pessoal. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você já ouviu a palavra da verdade? E aí continua falando: o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes, o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ele falou isso aqui, ele falou para um povo que entendia o que significa o selo. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, eles costumavam comprar as mercadorias durante a manhã e a tarde toda, e para poder marcar as mercadorias que eles compravam, os produtos, eles marcavam com um selo deles. Então, o que significa? Está separado para mim, então é meu. E Jesus Cristo fala dessa forma: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, vocês foram separados para mim. E nós somos separados por Deus, para Jesus Cristo. Então, se você ouviu a palavra, se você crê, você já está separado, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. E das promessas de Cristo, que se cumprirá, aí vai no futuro, nós temos algumas, lá em João 11, 25. João capítulo 11, versículo 25 e 26. 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Você crê nisto? Então essa é a promessa da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então essa promessa que Cristo dá, é uma promessa para uma vida após a morte. Nós viveremos eternamente. Basta crer, eu sou a ressurreição. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitará você, nos ressuscitará também, para a glória de Deus Pai. Essa é a promessa que se cumprirá em cada um de nós. Basta crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a ressurreição. Mais uma promessa que se cumprirá, está em João capítulo 14, versículo 1 até o 6, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a promessa que se cumprirá, Ele está preparando uma morada para cada um de nós. E quando Ele começou a preparar essa morada? Quando Ele foi morto, quando Ele foi crucificado, morto, sepultado, e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí Ele subiu aos céus, está diante do Pai, preparando uma morada eterna para cada um de nós. E esta diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O quê? Vamos falar junto? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Imagine viver uma vida eterna. Nós um dia partiremos desse mundo, não sei quanto tempo teremos ainda. Talvez chegaremos, os que estão aqui, a 80, 90, 100 anos, não sabemos. Ou um pouco mais, ou menos. Mas o que é 100 anos perto de uma eternidade? O que é estar nesse mundo? Se você pensa que esse mundo é bom, gostoso de viver, o que é viver a eternidade? Paulo falou que ele foi ao terceiro céu. Nós sabemos que a Bíblia fala que existem 3 céus. O nosso céu que nós vemos com os olhos humanos, os céus dos
dos astros, os céus do cientista, do Uber, e também o céu de Deus, que nenhum ser humano consegue chegar. Por mais que eles pesquisem, que descubram planetas, esse céu ninguém vai chegar, a não ser através do caminho que é Jesus Cristo. Olha só quantas promessas nós cremos, essa promessa da vida eterna, irmãos. Dentre as que estão se cumprindo, agora vamos trazer para nós aqui hoje, agora, nesse momento. Eu gostaria de destacar a promessa que diz respeito à oração. Estamos num culto de oração. E quais são as promessas que você pode imaginar que Jesus Cristo faz acerca da oração? Alguém tem alguma palavra aqui? Qual que é a promessa que Jesus dá acerca da oração? Alguém pode falar em uma palavra, ou duas ou mais? Você já imaginou, pensou em quantas promessas sobre a oração Jesus Cristo fez? Vamos lá, um de cada vez. Não lembro exatamente, não sei como está, mas ele disse que se nós crermos e orarmos, Tudo será feito. Amém. Promessa baseado na fé. Então vamos colocar aqui os que eu separei, os pontos que eu separei, os textos que eu separei. Olha só uma promessa que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7. Isso aqui está se relacionando à oração. Mateus capítulo 7, versículo 7, nós lemos aqui: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vamos parar só nesses dois textos. O que envolve nesse texto aqui de pedir, de buscar e de bater? O que envolve pensando na oração para você? O que envolve? Qual a palavra que vem à sua mente? Pedir, buscar e bater. Uma palavra só. Fé. Um pouco antes. Crer. Perseverança. Perseverança. Muitos pedem um emprego, mas não mandam currículo. Fica em casa esperando que o emprego bata na porta. E esquece, Deus responde a sua oração que você fez há 1 ano atrás, 10 anos atrás, resposta de oração. Então, quando você pede, Deus ele vai responder a sua oração. Pode demorar o tempo que for, mas Ele responde. Então, o que envolve isso aqui? O texto fala pedir e dar-se-vos-á, buscai. Ou seja, você tem que buscar o caminho de Deus, o caminho perfeito. Uma porta se fecha aqui, você vai lá e abre outra, Deus abre outra para você. Eu, quando fiz carteira de motorista, Annelise, eu reprovei 3 vezes. Eu dirigia desde os 11 anos. Aí, quando eu fui fazer com 18, eu já dirigia como um profissional. Aí não olhava para as ruas, passava dos 30 por hora, não parava nas vias principais. Aí o rapaz falou: olha, moço, você podia perder 21 pontos, você já está em 40. Aí não teve. Aí ele falou: você não pode dirigir como um profissional, você tem que dirigir como uma pessoa que está aprendendo e tal. E assim foi. E na segunda vez, quando eu fui fazer o verossímetro da variante que eu usei, isso foi em 1900 antigamente, estava quebrado. Aí eu falei: sem verossímetro não dá para fazer teste. Aí na terceira vez que eu fiz a prova dele, ele falou: agora sim, agora você vai passar. Porque eu tive orientações, você tem que estacionar, você tem que olhar a seta, tem que olhar a plaquinha de 20 km, 40. Ou seja, todos os avisos foram dados. Mas eu busquei. Eu fui lá e busquei para passar. Agora imagine desistir, não desista jamais. Porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, acerca desse mesmo texto. Olha só o que Deus fala para nós essa noite, acerca da oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Nós devemos ser aqui nesse texto. Nós devemos regozijar, diz Romanos 12, 12. Regozijar na esperança, ser pacientes na tribulação, mas na oração perseverante.
Então você persevera, então você vai bater, você vai buscar e você vai encontrar. Mas você precisa sair do seu lugar, sair da zona de conforto. Muitos querem cantar, muitos querem pregar, mas não querem se esmerar, não querem trabalhar. Tem muitos profissionais que perdem a chance de ser um profissional na área, porque não investe nos estudos. Não investe, não é perseverante também naquela área. Mas precisamos fazer a nossa parte. Então, nesse texto aqui de Mateus capítulo 7, o que envolve nesse texto aqui é perseverança na oração. Pedir, buscar e bater. Se não houver essa busca, essa promessa de Jesus Cristo, não se cumprirá em nossas vidas. Outra promessa que nós podemos ver em Mateus capítulo 21. Mais à frente um pouquinho. Mateus capítulo 21, versículo 18. Nós lemos aqui de um relato que aconteceu de uma figueira sem fruto. No versículo 18, e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E continuando o texto: tudo quanto pedirdes em oração, o que a nossa irmã Kátia falou, crendo, recebereis. O que envolve nesse texto aqui? Envolve a fé. Não duvidar. Deus é o Deus de promessa. Deus, Ele promete. Mas quando nós estamos diante de uma situação em que exige que desenvolvemos a nossa fé, temos que ter fé. Porque a fé move, conforme diz o texto aqui, ela move montanhas. Talvez você esteja diante de um problema enorme hoje para resolver, e chega para Deus e fala: Deus, eu estou com um grande problema. Mas você tem que fazer o inverso. Vai para o problema e fala: eu tenho um grande Deus, maior que os meus problemas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Creia nisso. Deus é maior. Nenhuma nação prevaleceu como o povo de Deus, porque creram pela fé. Abraão, pai da fé, seu filho. Mas pela fé ele até ia fazer isso porque queria que Deus iria ressuscitar o seu filho Isaque. Diz lá em Hebreus. Então nós temos que exercitar a nossa fé. O que envolve nesse texto, o destaque desse texto de Mateus 21, é a fé. A dúvida do recebereis. Creia. Do recebereis. Creia. Deus ele vai responder, mas você tem que ter fé. Aquela mulher com fluxo de sangue por 12 anos, que havia gastado tudo o que tinha. O que ela disse? Se eu ao menos tocar no mestre, eu serei curada. Eu serei curada. Muitas das nossas enfermidades são, conforme diz, psicossomáticas. A gente tem em nossa mente que estamos doentes, mas a gente precisa buscar pela fé aquilo que a Bíblia diz. Busque a Deus. Coloque diante do Pai. Muitas pessoas falam que eu sou a única pessoa no mundo que sofre dessa situação. Não, muitas pessoas sofrem. Mas quando você busca a Deus com fé, Deus alivia a sua dor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Porque você está sendo confortado por Deus. Muitos falam: venha para Jesus, nunca mais você terá enfermidade. Aí eles rasgam da Bíblia o Salmo 40, que diz que até no leito, Deus afofa a nossa cama, da enfermidade Ele afofa a cama. Ou seja, faz parte da enfermidade do ser humano. Mas quando você busca Deus, Ele te dá o conforto. Por que Cristo foi para a cruz? Porque o anjo do Senhor estava do lado dele, confortando, consolando. E Ele foi na sua condição humana, Ele foi para a cruz. Outra promessa que se cumprirá, João capítulo 14. João 14. Evangelho de João, capítulo 14.
versículos 13 a 15. Nós lemos João 14, 13 a 15 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. É uma promessa? É ou não é? É uma promessa. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós temos aqui, nesse texto, são 3 promessas de Jesus Cristo. Para que a promessa da resposta de Jesus se cumpra, em primeiro lugar, temos que pedir em nome dEle. É o que o texto está falando aqui. Tudo que pedires em meu nome. Peça em nome de Jesus Cristo. É Ele que é o seu advogado diante do Pai. É Ele que está à direita do Deus Pai. Peça em nome dEle. Mas Ele fala também que, além disso, de pedir em nome dEle, o nome de Deus tem que ser glorificado. Para quem está sendo a glória, diz o texto ali? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho, diz o versículo 13. Então você pede em nome de Jesus, mas para que o Pai seja glorificado. Tudo para a glória de Deus, não para a minha glória. Eu estou pedindo um emprego para a glória de Deus. Eu estou pedindo algo, um relacionamento que está quebrado para a glória de Deus. Eu quero dedicar a minha família e meu casamento para o altar de Deus. Eu já atendi casais que vieram para a igreja, no segundo, terceiro casamento, e falam: se eu soubesse como devia viver um casal, eu não teria me separado na primeira vez. E por que existe tanta separação no meio dos crentes? Porque não vivem a palavra de Deus. Temos que buscar ajuda na palavra de Deus, para ficarmos fortalecidos. E o texto ainda envolve não somente aqui, pedir em nome de Jesus, não somente para que o Pai seja glorificado, mas Ele responderá à nossa petição se nós o amarmos. Existe ali um se. Existe algum se ali, né? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, e se o amarmos. Ou seja, se você ama Jesus Cristo, você também guarda os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É esconder numa gaveta? Não. É praticar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente anda dentro dos mandamentos de Deus, não tem como errar. Mas nós erramos, porque a gente é carnal. Essa luta constante de acertos e erros, a gente vai ter até o dia que Cristo voltar para nos arrebatar desse mundo. Porque nós vivemos ainda nessas duas naturezas, a carnal e a espiritual, conforme diz Gálatas. Aquela que nós mais alimentarmos é a que vai prevalecer. Do que nós temos nos alimentado? Conforme diz o texto, vamos guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Porque ele fala ali no texto, mais à frente um pouquinho, aquele que me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, irmãos, dentro dessa mensagem aqui, concluindo, nós podemos encontrar nos evangelhos, por toda a Bíblia, muitas outras promessas de Jesus Cristo em relação à oração. Mas eu diria para vocês, para vivermos neste mundo cheio de desafios, cheios de injustiça, nós temos que nos apegar a essas promessas de Jesus em relação à oração. Vamos orar e buscar a Deus, porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Vamos orar nesse momento? Pai querido, te louvamos pelo esse culto que prestamos, por esse momento, Deus, em que cremos nas suas promessas. Pai de amor, abençoe cada vida nessa noite, cada família aqui representada. Que possamos, ó Deus, dedicar ao Senhor as nossas vidas, os nossos bens, e crer nas suas promessas, ó Pai. Todas elas, conforme diz a tua palavra, nenhuma delas falhou. Todas as promessas se cumpriram. O Senhor é um Deus de promessas, um Deus que não falha. Que o Senhor possa abençoar cada vida nessa noite. Que o Senhor possa, ó Deus,
nos usar nessa semana para também transmitir essa palavra para as pessoas que estão sem esperança, sem Cristo e sem salvação, para que eles possam crer no Senhor, Deus de promessa. Se hoje estamos aqui, foi porque o Senhor cumpriu a promessa. E os teus olhos estão abertos, atentos, ó Pai, ao nosso ouvir, o nosso clamor, ó Pai. Nós te louvamos o nome de Jesus Cristo.